Olá, meus amados, tudo bem com todos? Espero que sim, né? Estão aí se cuidando, fazendo tudo aquilo que está sendo proposto a nós, né? Para que logo passe essa fase aí da pandemia e dê tudo certo, né? Logo, logo tudo isso vai passar. Hoje nós vamos falar sobre sentimento, né? Vamos falar um pouquinho de sentimentos. Queridos, eu, a presbítera Lúcia, da comunidade Transformando Vidas aqui em Caieiras, volto daqui um pouquinho com vocês. Me aguardem. Amados, o que vem a ser sentimentos? São informações que todo ser biológico são capazes de sentir em diferentes situações que vivenciam. Sentir. O que é sentir? É ter a sensação de receber por meio de sentidos. Os sentidos também nós já conhecemos o que é os sentidos, né? E que é a forma de entrar em nós. Quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Agora que nós já sabemos mais ou menos, nos lembramos mais ou menos dessas palavras, vamos ler aqui no livro de Esther, tá? Vamos lá, Esther. Do 1 ao 2:1. Mas, como eu sempre falo, depois vocês leiam todo ele com calma. Aqui eu vou ler só alguns versículos, tá bom? Por causa do tempo. 1:16. Então disse Mecumã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. No 20, ouvindo seu mandato, que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E parecem bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Vamos lá no 2:1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Até aí, meus amados, veja bem, o rei Assuero, ele estava dando um banquete. Ele era rei sobre 27 províncias e ele resolveu dar um banquete após o 3º ano, de reinado dele, para mostrar todas as riquezas, mostrar tudo aquilo que ele tinha, enfim. E ele chamou então todos os maiorais, toda a nata. E ali o pátio foi enfeitado, tudo com coisas preciosas, E ele mostrando ali, tudo quanto ele tinha, e que não era pouco, E passados 180 dias ali de festa, e ele ali, mais os seus convidados, e bebendo e tudo mais, ele decidiu que iria chamar todo o povo, desde o menor até o maior. E concomitantemente estava ali a rainha Vasti, também dando um banquete para todas as esposas daquele pessoal que estava ali com o rei. Passados 180 dias, depois mais uns dias, ele decidiu, falou, chamou ali os eunucos e falou para ir buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa real. Vasti quer dizer o quê? A mais excelente. Aquilo ele deixou para mostrar por último, a rainha com a coroa real. Mas ela não entendeu dessa forma. Por isso, precisamos tomarmos cuidado com os nossos sentimentos. Muitas vezes, ele nos engana. Ela decidiu que ela não iria atender
ao chamado dele. Chamado do rei para entrar na presença dele era só se fosse convidado. Era privilégios de poucos e ela se recusou. E o rei se irou muito com isso. O que nós podemos entender? Durante todo este tempo, desse banquete real, né? Lá com o rei, o pessoal, a nata e tudo mais, ela vendo todo aquele movimento, certo? Vocês lembram, né? Do sentimento, como ele entra, através dos sentidos. Então ela vendo tudo aquilo, dentro dela provavelmente começou, né? A haver sei lá, como que nós podemos dizer? O orgulho, o menosprezo. Ai, ele chamou todo mundo e não me chamou. Como que é isso? Uma baixa estima, me deixou de lado. Ela falou, então eu não vou. Aí o rei, irado que estava, o que ele fez? Chamou ali aqueles conselheiros, os mais próximos, os quais ele confiava, e falou, o que eu faço? Diante da lei, o que eu posso fazer? Olha o que a rainha fez. Ela permitiu, vocês se lembram? Ela permitiu que entrasse dentro dela, né, um sentimento. Através do quê? Provavelmente ela tinha ouvido o que estava se passando. Audição, a visão. Ela deve ter visto todo aquele movimento. E tudo aquilo gerou nela um sentido. E o rei decidiu ouvir os conselhos. E qual foi os conselhos? Nós vimos aqui, na palavra, lembra? Que diz que o conselho foi assim. Rei, se todas as mulheres, né, veem que a rainha está fazendo isso, ela não está, sabe, indo só contra o Senhor, está indo contra todos da província. O que vai acontecer? Nossa, essas mulheres, elas vão se revoltar contra os maridos não vão ter mais autoridade. Rei, precisa fazer alguma coisa. Tá bom, o que você aconselha? Nós aconselhamos que o Senhor expulse a rainha. Não permita mais que ela entre na tua presença. E o Senhor faz o veredito, o decreto, para que em todas as províncias isso seja conhecido de todas as mulheres, e os homens ocupem o seu lugar, e elas, né, têm que se submeter. Ele falou, tá certo, boa coisa. E ele fez isso. Fez o decreto, assinou, e espalhou-se esse veredito por todas as províncias. Só que quando ele tomou essa decisão, ele também estava imbuído de um sentimento. Neste sentimento que ele tinha bebido, né? Então, ele não estava em sã consciência. Ele não estava tomando uma decisão com sabedoria. Ele não estava analisando a situação. Então, ele tomou no momento que ele estava insano, né? Não estava nas suas faculdades normais. Então, passado um tempo, o rei, ele sentiu falta da rainha e viu o que ele fez. Só que lembra, não podia ser revogado. Amados, quando nós vamos tomar uma decisão, é necessário primeiro analisar, termos sabedoria, não tomarmos simplesmente por um sentimento. Não tomarmos na hora em que nós não estamos, né, na nossa faculdade normal. É necessário aguardar. Vocês se lembram quando eu falei de Moisés lá atrás, que ele tomou uma decisão também precipitada, né, sendo imbuído pela pressão que ele estava sentindo ali do povo. A pressão, diante daquela pressão, ele foi e ao invés de ele falar à pedra para que a água fosse jorrada, ele bateu na pedra. E por conta disso, ele perdeu, né, o direito de entrar na terra prometida. Então, queridos, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Traz muitas vezes perdas. Vasti perdeu.
a posição dela, perdeu a posição de rainha e perdeu o direito até de permanecer no palácio. O rei perdeu a ela. Depois ele se arrepende, mas ele já tinha decidido por causa de um sentimento. Não tinha mais como voltar atrás, porque o decreto que ele ditou não poderia ser revogado. E o ser humano é assim, né? Quando ele decide alguma coisa, quando ele está, né, com o seu ego atingido, por conta do orgulho, ele pode até achar que errou, mas ele não quer voltar atrás, né? Popularmente falando, eu vou dar um abraço a torcer, e ele não volta. E por conta disso, muitas vezes, há perdas irreversíveis. O Senhor Deus, ele não é como o homem, né? O rei ali, ele iria perder o quê? A autoridade dele, né? Se ele voltasse atrás, ele ia perder o reinado. Imagina ele revogando essa lei que ele havia, né, editado e tudo mais. Não teria como. Ele iria perder, né, a confiança, a autoridade. Não pode, né? Mas Deus, ele não tem que ter confiança, ele não tem que ter autoridade, ele já é a própria autoridade, ele não tem que temer nada, ele é soberano. E muitas vezes, meus amados, nós estamos perdendo alguma coisa por conta de sentimentos. Às vezes é um filho, amigos, esposa, colegas, enfim, estamos perdendo direitos, trabalho, por causa de sentimentos. E por que não dizer? Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa posição de filho do rei, por causa que alguma coisa nos chateou, alguma coisa nos magoou. Eu não vou mais nessa igreja, porque aquela presbítera, não, ela falou alguma coisa, não gostei. Não, acho que foi o diácono. Viu quando o pastor ministrou? Eu não vou mais. E você vai se afastando, e com isso você fala, sabe, vai perdendo a vontade de orar, e fica fora da presença de Deus. Foi uma perca por causa de sentimento. Mas como eu disse, o homem, ele não volta atrás, né? Por causa de orgulho e tudo mais o que nós já falamos. E Deus, ele não tem que voltar atrás, nem tem que temer nada. Ele está sempre de braços abertos para nos ter de volta, né? Ocupando o nosso lugar de filho. Deus é amor. O amor tudo suporta, o amor tudo supera, o amor tudo espera. O amor é longânimo, o amor é misericordioso, sabe? Deus é amor. Então, amados, reveja, veja o que te fez perder. Vai na causa, vê o que você perdeu. Tá? Não olha o efeito, não veja o que ocorreu, o resultado. Mas olha lá na causa e conserte. Né? Não tenha medo, não se orgulhe, sabe? Não, eu não vou fazer. Não, volte atrás, acerta. Amém, meus amados? Não perca, não, sabe? Não permita que o seu sentimento te traga perdas. Não perca o seu lugar. Amém? Não perca as suas coisas. Não perca aquilo que Deus te deu, né? Vasti não valorizou, perdeu. O rei perdeu. Depois nós vamos ver, continuando a ler a Esther, né? Que depois ele se casou com a rainha, né? A Esther, que depois se tornou rainha e tudo mais, planos de Deus. Porém, Vasti, ele perdeu, e quando ele viu, já era tarde. Às vezes, nós pensamos, daqui um pouco eu me reconcilio com Deus. E se for tarde, Jesus está voltando. Não perca a sua posição de filho do rei. Tá? Conquiste de volta o que você perdeu. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.